Então aqui eu estarei ensinando como fazer o cálculo das espiras e fio de um motor de máquina de lavar ou tanquinho. Então qualquer motor que seja de lavadora ou tanquinho pode seguir esse cálculo que vai dar praticamente 100% certo. No final deste vídeo eu mostro os dados originais deste motor aqui, principalmente, e mostrar que se fizer o cálculo vai cair em cima dos dados originais do motor. Então não serve para outro tipo de motor. Por quê? Porque este motor aqui, ele é calculado para trabalhar apenas poucas horas. Todos os motores de máquina de lavar e tanquinho trabalham no máximo 3 horas por dia e já é desligado e não liga mais. Quer dizer, o motor vai descansar, vai esfriar. Os outros motores de industriais, motores de ventiladores também, mesmo residenciais, eles trabalham praticamente 24 horas, então o cálculo é diferente. É um tipo de motor que não pode aquecer muito. Este aqui, ele é calculado de maneira que ele aquece muito. A potência do ferro, o cálculo é diferente. Ele é feito com tamanho reduzido, então ele aquece muito, mas justamente porque trabalha poucas horas. Não dá tempo de um motor vir a sofrer muito dano e vir a queimar. Então não tente fazer esse cálculo em outros motores que não seja de máquina de lavar o tanquinho, que não vai dar certo. Este cálculo que eu faço é pelo peso do ferro, então tem que ser desse tipo de motor que é extraído o estator fica fora, que vai pesar apenas o ferro magnético que chama. Então a maneira que eu faço é pesando o estator do motor. Eu já tenho um vídeo calculando esse motor, mas o vídeo percebi que ficou com alguns cortes no início, então deixa a pessoa na dúvida, né? Eu vou fazer o cálculo para 127 volts, mas é só seguir para 220 volts, é só seguir o cálculo que é a mesma coisa. Então o motor, essa estator pesa 1.480 gramas. Alguns podem pesar mais, 1.486. É que às vezes uma pequena sujeira já dá diferença no motor, né? Ele fica variando um pouco, mas é em média 1.480 gramas, né? Então aqui já coloquei alguns dados do motor, principalmente os dados da plaqueta, né? Como eu falei, é 127 volts. Para quem for fazer o cálculo para 220, basta substituir o 127 por 220 na montagem das equações, né? Então o peso do ferro é 1.484 gramas. Aqui nós temos a potência do ferro por cada grama, 126 watts por grama. Então a potência total do ferro basta multiplicar 0,126 por 1.484 gramas. Dá 186 watts. Como vocês podem ver, o motor é de 1/4. Se pegar um CV que é 736 dividir por 4, vai dar aproximado a 186 watts. R$ 184 watts, motor de 1/4. Aí ele varia, depende do motor, né? Principalmente motores com capacitor permanente, como é o caso deste aqui. Agora em seguida eu vou fazer o cálculo da corrente. Então eu vou pegar 186 watts, divide por 127, que é a tensão, 127,
vezes o rendimento, 0,60, vezes o cosseno, 0,75. Esse cosseno ele varia. O importante é que chegue em uma corrente aproximada à corrente da placa do motor, né? Mesmo que não tenha a placa, fazendo mais ou menos por isso. Como esse motor é um motor que aquece muito, então eu coloquei esse rendimento 0,60. Mas tem motores que vai 0,80, 85, depende, né? Então aqui eu já sei o valor que ele vai dar aqui, ó. Vai multiplicar 127 vezes 0,60 vezes 0,75. Aqui vai ter um valor de 57,15. Nós vamos dividir 186 watts por esse valor aqui. 186 divide por 57,15 igual. Deu uma corrente de 3,25 amperes. Quem já pegou desses motores, esse motor aqui ele é 3,10. Então fica aproximado, mas tem motores que dá 3,35 até, mesmo tipo de motor. Então deu 3,25 amperes. Se dividirmos essa corrente por 2, que vai ser a corrente em cada enrolamento, porque tem um enrolamento de baixo e um enrolamento de cima. Então nós vamos dividir 3,25, divide por 2. Vai dar uma corrente de 1,62 centésimos de amperes em cada enrolamento. Por aqui já dá para nós escolhermos qual é o fio, né? Então vamos ver qual é o fio que vai utilizar. Como eu expliquei em vídeos anteriores, essa tabela está na densidade 3, então para enrolamento de motores tem que utilizar a densidade 7. Então aqui, ó, para achar a área do fio, dividir a corrente pela densidade. Então nós vamos dividir essa corrente que é de passa em cada enrolamento, nós vamos dividir 1,62 divide por 7. Aqui deu a seção do motor do fio 0,23. Então aqui é a seção, não é o diâmetro do fio. O diâmetro é medido com o micrômetro. Então 0,23. Nós vamos ver na tabela qual é o fio que chega aproximado. No caso seria o fio 23 ou o fio 22. Esses motores eles vêm muito bobinado com fio de alumínio, então é utilizado o fio 22. Até mesmo com fio de cobre, a maioria vem com fio 22. Então nós teríamos aqui, ó, 0,26 ou 0,33. Então vamos usar o da seção 0,33, que é o fio 22. Fio 22 é WG. Isto porque nós já temos a corrente, né? Agora o próximo passo, que é um dos mais importantes também, nós vamos saber de quantas espiras vai pegar nesse motor. Para isso nós vamos pegar 5.106, que é uma constante. Muita gente fica perguntando como eu chego nessa constante. Isso aqui eu cheguei no primeiro motor que foi tirado o cálculo. É um motor original, você tira todos os cálculos e cria essa constante. Eu já mostrei em um vídeo anterior. Muita gente fica perguntando, como chegou essa constante, como é que faz? Então é dessa maneira, teria que pegar o motor original e tirar todos os cálculos dele.
que nós vamos dividir pelo peso do ferro, 1.484 gramas. Divide por 1.484. Vai dar 3,44 espiras por volt. Então, a partir daqui, se for um motor 220, basta multiplicar esse valor por 220. No meu caso é 127 volts, eu vou multiplicar por 127. Deu 436 espiras totais. Todas as espiras, no caso de um dos enrolamentos, porque são dois enrolamentos iguais. Então, deu 436 espiras. No caso é fio 22. Agora aqui são espiras totais, nós vamos dividir pelo número de grupos. Como o motor é de 4 polos, vai ser 4 grupos. No caso de motores monofásicos, os grupos já são os polos. 436 divide por 4, vai dar 109 espiras por cada grupo. Por grupo. Agora teríamos que dividir, como o motor é de 4 polos, o motor 24 canais, ele vai pegar o passo 4 e 6. Para dividir essas espiras, teria que calcular para ver quantas espiras cabe no canal. Teria que calcular o canal. Mas eu tenho uma forma simples. Eu faço uma bobina assim, ó, uma bobina unitária, não precisa nem cortar do carretel. Faz ela, deixa no carretel e vê quantas espiras cabe no canal, o canal cheio, né? Então eu encho aqui, ó, e eu vejo quantas espiras cabe. No caso aqui, fio 22, eu já sei que cabe 74 a 76 espiras. Se for bem apertado, cabe até mais. Então eu faço assim, então são 109 espiras, eu já sei que aqui cabe 75 espiras. Depois eu vou mostrar o esquema original desse motor para ver que bate em cima com o cálculo. Então aqui pega 75 espiras. Como eu falei, pode caber mais, caber menos. Mas aqui já fica bem dividido as espiras, fica folgado nos dois canais. Como é 109 espiras por grupo, 109 menos 75. Então vai caber sobrou 34 para o passo 4. Porque em cima desse passo 4 vai as outras espiras das bobinas, que é colocada por último, né? Então vai caber mais 34, no caso vai ficar quase 70 espiras aqui, quase aproximado com o canal cheio, né? Então na menor sempre é metade das espiras, porque vai outras em cima, né? Então aqui já foi feito, ó, 34 mais 75, o fio é 22, ó. Fio 22 AWG, porque nós encontramos o fio a partir da corrente. Então, por aqui, já está pronto o motor para rebobinar. 34, 75, fio 22. Como o motor, eu falei, esse motor ele é com reversão, vai repetir o mesmo enrolamento na parte de cima. Eu não vou mostrar como rebobinar, porque eu já tenho muitos e muitos vídeos com esse tipo de motores. É tanto que eu não vou fazer mais nenhum vídeo repetindo rebobinar esse motor. Eu vou mostrar apenas o cálculo, né? Então agora falta apenas calcular o capacitor. O cálculo do capacitor, no caso esse motor ele já vem marcando, ó, 42 microfarad. Mas para esse tipo de motores é 24 microfarads, 24 microfarads para cada 1 ampere. Como este motor
ele é 3,25, mas dividindo por 2, vai ficar apenas 1,62 em cada enrolamento. Nós vamos multiplicar por aqui, que é o capacitor que vai ficar na parte da bobina auxiliar. Então, nós vamos pegar 24 vezes 1,62. Deu um capacitor de 39 microfarads. Está dando 38,88, se aproxima para 39. Então, o capacitor seria de 40 microfarads. Então, aqui pode ter uma variação de 10 a 15% para mais ou para menos. Por isso, você encontra motores com capacitores até de 45 microfarads. Se colocar 15% aqui em cima, 38,88 mais 15%. Já deu um capacitor de 44 microfarads, 45 microfarads. Tem alguns desses motores que tem capacitores de 45 microfarads. Então aqui eu já cheguei ao fim do cálculo desse motor. Se for um motor, quiser mudar um motor que seja um motor de tanquinho como esse, ó, o cálculo vai ser praticamente o mesmo, só que aí, como ele não é com reversão, vai depender do tipo de capacitor usado. Este motor ele pega um capacitor de 20 microfarads. Aí teria que calcular as espiras da auxiliar de acordo com o valor do capacitor. Então, as espiras para calcular um motor da auxiliar, você teria que usar uma constante que seria 15.000 dividido pela capacitância. Como esse capacitor aqui ele é de 20 microfarads, nós pegaríamos 15.000 dividido por 20. Aqui tem um tanto de espiras totais que teria neste motor, 750 espiras. Como o motor seria de 4 polos, divide por 4, ia pegar 187 espiras. Como eu mostrei agora há pouco, teria que ver quantas espiras caberia aqui, né? No caso, iria calcular o que fio seria. Como eu falei, ali é 24 microfarads para cada 1 ampere. Como o capacitor é de 20, então como esse capacitor é de 20 e é 20 microfarads para cada ampere, aqui por aqui já saberíamos que fio nós iríamos utilizar. Então pegaria 20 microfarads, que é o valor do capacitor, divide por 24. Ia dar uma corrente de 83 centésimos de amperes. Então, nestas bobinas auxiliares, ia utilizar um fio cuja corrente seria no máximo 83 centésimos de amperes. Aí teria que usar aquele mesmo cálculo lá que eu usei na tabela WG para encontrar o fio, né? No caso aqui, eu já sei, seria um fio 26 aproximado, 25 ou 26. Então eu espero ter ajudado as pessoas que pretendem querer calcular um motor assim de lavadora. Agora eu vou mostrar o enrolamento original desse motor, para mostrar que bate em cima. Aqui é o meu caderno velho, já está bem rabiscado, mas vai dar para me mostrar. Então esse aqui é um motor original da lavadora com reversão, 3,10 amperes. Tem outros que é 3,40, mas o enrolamento é sempre o mesmo. Capacitor de 40 microfarads. O estator 40 milímetros por 70. Por 70. Então aqui está as espiras dele originais, ó.
passo 4 e 6, 35 espiras, 75 fio 22. Se fizer aquele cálculo lá sem, como se não tivesse os dados do motor, vai chegar nesse mesmo enrolamento aqui. Aqui, como eu falei, pode variar, ter mais espiras aqui até 78. Aqui pode ter menos ou mais também, né?